Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Raul, eu vou trabalhar a disciplina de matemática com vocês. Nós vamos iniciar na unidade 1 da apostila, tá? Que fala sobre os conjuntos numéricos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os números naturais e os números inteiros, tá? Quem são os elementos que fazem parte desses conjuntos? Nós vamos utilizar algumas simbologias, tá bom? Vamos analisar aí, então esses dois conjunto dos números naturais. O símbolo do conjunto dos números naturais é o n, tá? Coloquei alguns exemplos ali para vocês analisarem. Tá? Quem são os elementos que fazem parte desse conjunto dos números naturais? Tá? Do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Tá? O que a gente costuma falar? O conjunto dos números naturais são aqueles números que a gente consegue contar nos dedos da mão. Tá? Esses são os conjuntos, os elementos que fazem parte do conjunto dos números naturais. Por exemplo, nós temos dois tipos de conjuntos que nós podemos analisar dentro do conjunto dos números naturais: os conjuntos infinitos e os conjuntos finitos. Tá? Por exemplo, se eu falar para vocês assim, ó, eu quero os números naturais pares. Bom, eu não delimitei para vocês, eu simplesmente pedi os números pares, todos os números pares naturais. Todos os números pares naturais são infinitos. Então a gente tem um conjunto infinito. Quem são os números naturais pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e infinitamente. Tá? No outro exemplo ali, vocês têm assim, o conjunto dos números naturais primos menores que 10. Primeiro, conjunto dos números naturais primos. O que é o conjunto dos números primos? Rapidão. Primo é todo número que é divisível por um e por ele mesmo, só. Então o número primo só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Todos vocês sabem que o número 1 é divisor de qualquer número. Tá? Então, quem são os números primos menores que 10, né? Naturais? 2, 3, 5 e 7. Vocês vão me perguntar, ô professor, mas e o 9? Não, o 9 tem o 1 como divisor, tem o 9 como divisor e também tem o 3. Tá? O 9 não é número primo, a gente chama ele de número composto. Tá bom? Bom, pontos importantes, tá? Nós temos alguns pontos importantes que a gente tem que analisar. Por exemplo, quando vier a simbologia, né, desses conjuntos numéricos que tem esse asterisco. Esse asterisco aqui significa que o zero, pessoal, o zero não pertence ao conjunto. O zero está excluído dos conjuntos, certo? Todo número natural tem sucessor, certo? 0, o sucessor é o 1, o 10, o sucessor é o 11, o 20, o sucessor é o 21, o 1000, o sucessor é o 1001 e assim por diante. Tá? Terceiro, todo número natural tem antecessor, com exceção do zero, porque não existe número à esquerda do zero. Tá? Ainda dentro desse conjunto dos números naturais não vai existir número à esquerda do zero. Então, por isso que o zero é o único número que não tem antecessor. Então, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o antecessor do 10 é o 9, o antecessor do 15 é o 14. Tá bom? E aí vem a pergunta: qual é o antecessor natural do zero? Não tem, pessoal. Dentro do conjunto dos números naturais não existe antecessor para o zero. Tá? Quarto, símbolos de pertinência, pessoal. A gente utiliza os símbolos de pertinência entre elementos e conjuntos. Então, por exemplo, número 5 pertence aos naturais? Sim, número 5 pertence aos naturais. O menos 4 ele pertence aos naturais? Não, ele não pertence aos naturais. Por isso que a gente usa essa simbologia do símbolo de pertinência, tá? Com esse risquinho aqui que é a negação do símbolo. Então é o que está escrito ali, menos 4 não pertence ao conjunto dos números naturais. 0,5, número decimal, não pertence aos números naturais, tá bom? Então, aí tem os símbolos de pertinência. Conjunto dos números inteiros, então, pessoal, o símbolo é o Z, tá? Quem são os números inteiros, tá? Agora, os números inteiros, tá? Vão ser os números naturais com o acréscimo dos números negativos. Então, vocês vão ter aí uma particularidade que nós não tínhamos no conjunto dos números naturais. Por quê? Porque agora nós temos a infinitude desse conjunto tanto para o lado positivo, tá? Como para o lado negativo. Tá? Então agora a gente tem o acréscimo dos números negativos nesse conjunto, além de ter o conjunto dos números naturais aí dentro, tá? Desse conjunto dos números inteiros. Então a simbologia vocês mais ou menos já conhecem, tá? O Z com asterisco ele vai excluir o zero, tá? O Z com símbolo positivo ele simplesmente está dizendo ali eu quero todos os números inteiros positivos, então a gente exclui todos os negativos, tá?
Esse conjunto, o z+, ele é exatamente igual ao conjunto dos números naturais que a gente acabou de relembrar. Tá? O z-, o que ele está dizendo? Que ele só aceita números negativos. Então a gente exclui todos os números positivos, tá? E o z+ com um asterisco, que é só os positivos, com a exclusão do zero. Tá? E esse número, esse conjunto z+ asterisco, ele é exatamente o mesmo natural com o asterisco. Tá? O conjunto dos números naturais com o asterisco. Números inteiros pares, pessoal. Números inteiros pares. Opa, pera aí, agora eu estou trabalhando com o conjunto dos números inteiros. Então quer dizer que eu tenho números positivos e negativos. Existem números pares negativos? Óbvio, pessoal. Sem problema nenhum. Então agora a gente não delimitou. Quem são os números inteiros pares? Tem números positivos e números negativos. Os que a gente já conhece, que a gente viu no conjunto dos números naturais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16, 18 e assim por diante. O zero, e agora também nós temos o conjunto dos números negativos, tá? Pares. Então aí menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10 e infinito. Então aí a gente tem a infinitude desse conjunto também para os dois lados, tanto o positivo como o negativo. Números inteiros ímpares, tá? Menores que 10. Números inteiros ímpares menores que 10, quem são? 9, o 7, o 5, o 3, o 1. E agora, como são inteiros, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9, e infinitamente. Também é um conjunto infinito, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Números inteiros menores que 5 e maiores que menos 3. Quem são esses números? Menores que 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? E menores que menos 3, menos 1 e menos 2. Tá? Então a gente tem um número inicial e um número final. Então a gente tem um conjunto de números finito. Pontos importantes que a gente tem dentro do conjunto dos números inteiros. Todo número inteiro não nulo, ou seja, diferente de zero, possui um simétrico ou oposto. O que é um número simétrico ou oposto? São números que têm a mesma quantidade, só que com sinais opostos. Ali, simétrico do 2, menos 2. Simétrico do menos 5, mais 5. Oposto do menos 15, mais 15. Tá? Todo número inteiro tem sucessor. Então agora a gente já vai trabalhar, tá, sabendo que todo número inteiro vai ter esse sucessor tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Tá? Então ali, sucessor do 6, o 7, sucessor do 12, o 13, sucessor do menos 2, menos 1, sucessor do menos 6, menos 5 e assim por diante. Agora aqui, todo número inteiro tem antecessor. Lembra que ali no conjunto dos números naturais a gente não tinha um antecessor do zero? Agora a gente começa a ter antecessor para o zero. Exemplo, antecessor inteiro do 10, o 9, antecessor do 15, 14, antecessor do 0, menos 1, antecessor do menos 5, menos 6. Tá? E dentro, agora, como a gente está trabalhando com dois conjuntos, a gente relembrou o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, e a gente já observou que os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, então a gente pode utilizar outra simbologia. Essa simbologia aí é o de contém e está contido, tá? Ela é utilizada somente para conjuntos. Então, o que está dizendo ali? O primeiro exemplo, tá? Está dizendo que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Ou a gente pode representar com essa outra simbologia. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Tá bom, pessoal? Esse é o início do nosso estudo. Vamos firme, vamos lá, que tem mais conjuntos para a gente ver. Beleza? Até a próxima aula, pessoal.